Meu nome é Rogério Rodrigues, eu tenho 48 anos, sou natural aqui do Rio de Janeiro, brasileiro com toda a honra, negro, preto, de essência, de puro amor, artista por bênção divina e por presente de Deus. Esse sou eu. A arte, na verdade, foi uma descoberta de uma maneira de expressão, né? Eu morei durante muito tempo no bairro do Caxambi, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Estudei na escola Instituto Educacional Imaculada Conceição, o Instinto IEIC. E numa época onde as coisas eram muito restritas mesmo para um cara preto, pobre, não popular, porque eu não era popular, né? E esquisito, né? Porque hoje eu sei, por diagnóstico, que tenho um problema de dislexia, né? Tenho déficit de atenção, mas na minha época isso não era uma coisa comum, o diagnóstico era quase que impossível, porque não se falava disso. Eu era o cara estranho que sentava no fundo da sala, né? Mas tinha mais estranhos lá e que bom. Porque ao me juntar com esses outros estranhos, eu descobri o desenho e eu tenho o maior prazer de lembrar do nome desses caras. Davidson e Washington foram grandes amigos em quem eu dividia as revistas em quadrinhos e a gente desenhava e eu me expressava através daqueles traços informes ainda, mas que foram ganhando consciência e que começaram a ser uma forma de mostrar como é que o Rogério via o mundo, que tipo de herói o Rogério gostaria que existisse. Meu contato inicial com a arte foi aí. Se expandiu depois, na adolescência, essa coisa cresceu, o desenho cresceu, eu percebi que gostava de escrever e as histórias e quadrinhos foram ganhando, além dos desenhos, da ilustração, histórias e a minha cara das histórias. E aí teve um delay na minha vida enorme. Esse delay durou aí acho que quase 2 décadas. Porque depois dessas 2 décadas eu comecei, já era adulto, já era pai, né? E na verdade quase mais de 2 décadas, né? E aí eu fiz uma viagem para Paraty, né? Eu estava casado nessa época com uma mulher muito ligada à arte, né? E uma pessoa muito, muito importante, né? Nesse momento da vida. E eu conheci um artista chamado Kiki Gambarelli, né? Kiki Gambarelli, situado ali, sitiado, na verdade, ali no bairro, na parte artística ali de Paraty, com um ateliê magnífico de esculturas de marchetaria. E quando eu entrei, eu enlouqueci, né? Eu já estava transitando pela arte da palhaçaria, então tudo que tinha palhaço me chamava atenção. E ele tinha esculturas de palhaços maravilhosas e eu falei, cara, eu quero entender isso melhor. E ali foi meu encontro com a escultura e nasceu também o desejo de fazer algo, né? Aí eu voltei para casa, voltei para o Rio de Janeiro, a gente morava aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, e resolvi meter a mão nas coisas, só que não tinha nem as coisas, né? E aí acabei metendo a mão no que tinha em casa e tinha arame, e arame foi a primeira coisa que eu encostei e comecei a moldar a minha visão. E saiu a primeira escultura, que foi uma formiga, né? E logo que saiu a formiga, eu falei, essa formiga só não estava representando tudo que eu queria botar,
E aí veio aquela imagem da formiga carregando uma folha enorme, maior que ela, né? Que é uma das grandes ilustrações da tamanha força desse ser, né? E aí eu fiz uma formiga carregando uma folha. Só que essa folha precisava ser preenchida, não podia ser só arame. E foi quando eu tive o primeiro contato com essa técnica que eu vim desenvolver, né? Que é de soldar papel, né? E de criar desses fragmentos, né? Uma ilustração. Nasci ali a técnica do fragmentado, né? E essa coisa toda que a gente está fazendo agora. Hoje mesmo eu vi um vídeo, né? E resumindo, a moral desse vídeo, ele fala de que a gente precisa tratar de momentos difíceis, não apenas como momentos difíceis, mas como momentos onde a dificuldade se torna uma sala de aula para nos mostrar possibilidades diferentes. E quando começou essa pandemia no mundo, e quando chegou aqui no Brasil, eu estava passando por um processo muito difícil, processo pessoal, onde eu estava sendo acometido mesmo de síndrome de pânico, de várias ordens e motivações. Estava me afastando das minhas atividades, né? Eu sou estudante de educação física, agora tranquei, mas estava estagiando numa academia e desenvolvendo um trabalho muito interessante, porque eu gosto de trabalhar com o povo, eu gosto de motivacional, só que eu estava perdendo a minha motivação, estava tendo uma dificuldade muito grande de entender o momento da humanidade sem sofrer, né, um sofrimento além do meu. E aí vem a pandemia, e as pessoas dizem, cara, o cara tá nessa antes da pandemia, com pandemia, isolamento social, o cara vai pirar. E não foi bem isso que aconteceu. Acho que talvez no momento hoje a sociedade está falando que o momento de maior estresse, de afastamento, foi para mim um momento de cura, porque eu me recolhi, né, para aquilo que de fato era a prioridade para a minha vida. Primeiro, estar perto de mim, estar comigo, a ponto de me entender melhor para que eu soubesse lidar comigo mesmo, né? Para poder ter uma vida social sadia. E aí foi muito bom, porque aquilo que estava acontecendo, que era crise de ansiedade, tudo cessou, acabou. Porque agora eu tinha um grande desafio, né? A pandemia me trouxe um desafio, como viver afastado socialmente de todo mundo, das minhas atividades, como manter renda, ou como ter uma renda, como ser pai, como cumprir com as minhas obrigações primárias, né, de manter o pão na mesa da minha família, o teto sobre a cabeça da minha família. Esse desafio trouxe de volta a arte na minha direção. Um belo dia eu subi para esse terraço que eu estou aqui agora, sem nenhuma resposta de como teria pão para minha família. E Deus fala comigo assim, cara, tu tem escape, tu tem skill, eu te dei. E aí eu peguei nos arames de novo, e aí fiz uma escultura novamente, né? E a escultura que eu fiz até foi a escultura do meu palhaço. E quando eu estava fragmentando, né? Quando eu estava soldando os fragmentos de papel nela, a teoria por trás da técnica e a filosofia por trás da técnica começou a ficar tão clara, tão gostosa, tão compartilhável, que eu falei, cara, é o grande momento, né? E aí eu comecei a produzir as esculturas que
todas elas têm uma motivação, né? Todas as esculturas têm uma história, mas mais do que a história da escultura em si, a história da técnica, a filosofia da técnica fica muito clara, né? O recado, o objetivo, né? Da minha escultura ficou cada vez mais claro. Então a escultura voltou nesse momento que deveria ser o momento mais difícil para transformar esse momento num momento que eu chamo de um momento estoico, sereno, né? Apesar de nada estar fazendo sentido na humanidade, na sociedade, essa arte me trazia sentido, me dava a oportunidade de dar sentido para o outro, e o outro, comprando essa arte, me dava a oportunidade de botar pão na mesa, sentido do homem, né? Sentido do pai, sentido do provedor. Né? Então a escultura veio para salvar minha vida nesse momento agora, e ela está cumprindo o seu propósito.